Olá, hoje nós vamos falar sobre a escuta ativa em negociações. Eu sou Francisco Guirado, presidente do Clube de Negociadores. Antes de falar sobre a escuta ativa, vamos entender um pouco sobre como funciona a nossa captação de mensagens durante uma negociação. Naturalmente, todas as mensagens que nós captamos ocorrem por meio dos nossos sentidos, pelo meio da audição, da visão, do olfato, do paladar e do tato. Quando nós estamos em uma mesa de negociação ou diante de um evento qualquer, existe uma grande quantidade de mensagens que estão lá disponíveis. Só que, infelizmente, nem todas essas mensagens vão ser captadas pelo nosso cérebro para a formação dos nossos modelos mentais. Algumas dessas informações elas vão ser simplesmente perdidas. Por que nós perdemos essas informações? As informações são perdidas por uma série de motivos. Um dos principais motivos é pelas distrações. Nós nos distraímos com os nossos pensamentos internos. Às vezes a pessoa está conversando com a gente e a gente já está pensando na resposta. Nós nos distraímos com coisas do meio. Às vezes estamos em uma sala com uma janela, começamos a olhar pela janela e esquecemos um pouco do que a pessoa nos está falando. Ou às vezes estamos distraídos com o celular. Isso é muito comum hoje em dia e acabamos perdendo uma série de informações. Nós também perdemos informações por esquecimento. Se a pessoa faz um discurso muito longo, nós só conseguimos lembrar bem do começo e do final do que foi falado. Normalmente o meio, se ele for muito longo, o meio acaba se perdendo. Nós também perdemos mensagens em função dos nossos vieses cognitivos. Nós lá atrás fizemos um post relacionado às armadilhas da percepção e vimos que esses vieses cognitivos são os grandes responsáveis por a gente eliminar, distorcer e generalizar as informações com as quais formamos os nossos modelos mentais. Outra coisa que faz a gente perder informação são sentimentos anteriores. Se eu já passei por alguma situação traumática com uma determinada pessoa, ou se eu já tive uma decepção muito grande com aquela pessoa, dificilmente eu vou captar todas as informações daquele meio, ou é muito provável que eu distorça as informações que essa pessoa estiver me falando. O mesmo ocorre se eu tiver uma perturbação emocional no momento do diálogo. Então, se o outro lado está conversando comigo e ele usa uma linguagem violenta para falar comigo, se eu não estiver preparado e se eu me perturbar emocionalmente, é muito provável que eu distorça, que eu generalize ou que eu elimine informações do que a pessoa está falando para mim. Outro ponto são as barreiras intelectuais. É possível que eu não entenda o que uma determinada pessoa está me falando, por limitações intelectuais minhas. Às vezes ela usa palavras muito rebuscadas, ou usa uma ironia que eu não consigo entender, então isso dificulta também a captação das informações. Outro ponto são as barreiras físicas. Às vezes eu não ouço bem, às vezes eu não vejo bem, e aí eu perco grande parte das informações que estão sendo me ditas. Outro ponto é a tentativa de memorizar. Às vezes eu quero decorar tudo que a pessoa está me falando, às vezes ela está me falando um assunto muito complexo que eu deveria anotar, mas não, eu tento memorizar tudo aquilo e isso acaba dificultando a captação de informações. Pela falsa presença também, isso é muito comum quando alguém vem falar com a gente está totalmente absorvido num celular, nas mensagens, a gente não está aqui, não está presente, e isso faz naturalmente que a gente não capte as informações, está muito relacionado com as distrações. E por diferenças de percepção, às vezes a pessoa ela está colocando a percepção dela, mas eu tenho uma percepção diferente e eu acabo ignorando tudo que ela está me falando. Mas um outro ponto também que é muito importante é a falta de treinamento. Então, se eu sou uma pessoa que não fui treinada para poder captar as informações todas de uma comunicação, pelo menos a maior parte dessas informações, é provável que eu perca muito do que está sendo falado em uma mesa de negociação. Bem, essa tabela eu já mostrei anteriormente em outros vídeos, é aquela pesquisa de Harkan e Carlisle, onde eles pesquisaram diversos negociadores e separaram os comportamentos dos negociadores competentes dos comportamentos da média dos negociadores. Então, aqui na coluna dos competentes estão os comportamentos dos negociadores que obtiveram o melhor resultado nas negociações.
A gente pode ver que a audição ativa ela é muito utilizada por negociadores competentes, principalmente para testar a compreensão e para resumir. Nós vamos aprender aqui agora algumas outras ferramentas sobre audição ativa. Mas afinal de contas, o que é audição ativa ou escuta ativa? Muita gente prefere a escuta ativa porque ela não é só audição, ela envolve também a interpretação do que está sendo dito. Então é a capacidade de ouvir atenta e proativamente o interlocutor, fazendo perguntas conforme necessário, a fim de compreender conteúdos, intenções e sentimentos. Eu destaco aqui a palavra proativamente, porque a escuta ativa não se trata simplesmente de prestar atenção no que alguém está dizendo, não é isso. Se trata também de eu interagir com aquela pessoa, fazendo perguntas se for necessário, para eu compreender o que ele está dizendo, seus conteúdos, as suas intenções e os sentimentos. Observem que muitas vezes a pessoa se comunica em uma negociação mostrando sua posição. Eu tenho que usar a escuta ativa para poder tentar entender os interesses que estão por trás dessa posição e também, às vezes, os sentimentos que estão por trás de uma determinada linguagem que a pessoa está utilizando. Bem, vamos ver então algumas técnicas de escuta ativa. A primeira coisa que a gente tem que fazer é eliminar os diálogos internos. Eu não consigo ouvir alguém se a minha mente estiver cheia com os meus próprios pensamentos, porque eles vão ocupar a minha capacidade de processamento. Então, a gente precisa eliminar esses diálogos internos para prestar atenção ao outro lado. Se você tiver dificuldade para eliminar esses diálogos, é interessante aprender meditação para saber como fazer isso. Outra coisa muito importante na escuta ativa é desenvolver o sincero interesse. Não adianta você querer aplicar as técnicas todas que vão ser colocadas aqui se você não tiver um interesse sincero, um interesse genuíno no outro lado. Quanto maior esse interesse, mais fácil vai ser para você aplicar as técnicas de audição ativa. Bem, então entre as técnicas de audição ativa propriamente dita, uma delas é resumir uma ideia. Quando a pessoa fala alguma coisa com você, isso é interessante em certas etapas da negociação, você tira um momento para dizer, bom, então que eu entendi que nós combinamos até agora é isso, 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 está correto? Pronto, você resumiu aquilo que foi falado. Uma outra técnica muito comum em mediação é para parafrasear. Então, quando você está em uma mesa de negociação e alguém fala alguma coisa para você de uma maneira dura, você pode parafrasear com palavras mais leves. Os mediadores usam muito isso. Quando as partes estão no processo de mediação, às vezes elas se expressam de uma maneira muito violenta e o parafraseamento é uma técnica que o mediador pode usar para diminuir o impacto negativo daquela comunicação. Nós temos também a possibilidade de refletir sobre as consequências. A pessoa faz uma colocação e você, bom, então se você fizer isso, quer dizer que o resultado vai ser esse, esse, esse. Está correto isso? Isso é interessante para estabelecer um feedback na comunicação e ver se a interpretação que você fez daquilo, ou seja, as consequências decorrentes do que a outra pessoa falou, estão corretas. Refletir sobre os sentimentos da outra parte, isso também é uma técnica bastante interessante e isso estabelece uma empatia, estabelece um rapport com o outro lado, uma conexão com o outro lado quando você reflete sobre os sentimentos dela. Acompanhar as ideias. Muita gente fica parada como se fosse uma múmia durante uma comunicação. Isso é muito comum no telefone, às vezes, que só você está falando, chega um momento que você fala, alô, tem alguém aí? Então é interessante você, não sempre também, não todo momento, mas você, de tempos em tempos, você, entendi. Solte algumas expressões mostrando para a pessoa que você está acompanhando aquele diálogo. Uma outra técnica é você perguntar para esclarecer. Às vezes a pessoa fala, nós vimos lá atrás que na hora da gente falar, a gente não consegue colocar para fora tudo que está na nossa mente, porque nós generalizamos, distorcemos e eliminamos informação que estão dentro do nosso modelo mental. Então, para colocar para fora, nós usamos esses filtros. E para isso, a gente vai então fazer algumas perguntas para que a gente possa esclarecer o que está no modelo mental do outro lado. A gente vai fazer algumas perguntas para esclarecer a mensagem dela.
Um outro ponto importante também é observar a linguagem não verbal. Isso é uma coisa para a qual muitos de nós não está treinado. Quanto mais nós observemos a linguagem não verbal, mais informações nós vamos captar. Por exemplo, você apresenta uma proposta para alguém em uma mesa de negociação e essa pessoa faz uma determinada careta. Como interpretar a careta que essa pessoa fez? Para isso, nós estudamos também a linguagem não verbal. E uma outra técnica legal também é apresentar sua interpretação. Então a pessoa falou e você interpreta aquilo que a pessoa disse. Isso é muito legal também para estabelecer esse feedback, esse entendimento mútuo sobre o que está sendo falado. E convidar a falar mais sobre determinado tema. Para quem leu aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, tem uma das dicas que é dado pelo Dale Carnegie, que é você falar sobre coisas que agradem o outro lado. Então convide a pessoa para falar sobre um determinado tema que seja do gosto dela, ou para falar sobre um tema que seja de seu interesse também, mas convide a pessoa a falar. Às vezes a pessoa é tímida, por outros motivos ela não quer falar, e uma forma de você estimular essa conversação e demonstrar que é um bom ouvinte é você convidar a pessoa a falar mais sobre um tema. E uma coisa muito importante também é usar técnicas não verbais durante o diálogo. Por exemplo, você olhar para a pessoa, você demonstra que está prestando atenção, você consentir com a cabeça, demonstra que você está acompanhando aquele diálogo. Então tem uma série de técnicas interessantes que podem ser utilizadas aqui. Pois bem, essas técnicas de audição ativa, elas são estudadas no Clube de Negociadores. Aqui nos aprofundamos na linguagem não verbal, nesse módulo. Nós entramos em cada uma dessas técnicas explicando melhor como funcionam. Nós temos exercícios para que a gente possa desenvolver a habilidade da audição ativa e temos também uma lição sobre como detectar mentiras durante uma conversação. Portanto, eu convido você a visitar o Clube de Negociadores. Se você quiser desenvolver essa habilidade ou outras habilidades comportamentais ou habilidades de negociação, entre em contato, peça um plano personalizado. Nós teremos o imenso prazer de desenvolver um plano de trabalho para você desenvolver as suas habilidades. Obrigado. Fique com a gente no nosso canal, dê o like para saber que você gostou, inscreva-se no nosso canal para a gente continuar produzindo mais e visite o Clube de Negociadores. Obrigado, até a próxima.